dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast AMANS. Olá você, estamos começando mais um podcast da AMANS, direto aqui dos estúdios da AMANS no bairro Ibituruna. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast pelo canal da TV AMANS no YouTube. E hoje vamos falar com o delegado da Receita Federal, o Felipe Florencio, e também com André Giordani, que é chefe da equipe de órgãos do Poder Público de Minas Gerais. Vamos falar sobre dívidas de municípios, dívidas especiais aqui e parcelamentos de dívidas, que é um tema importantíssimo para os prefeitos, para os municípios. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Um abraço para todo mundo que está acompanhando nesse podcast. Um assunto muito importante são os débitos que os municípios têm com a Receita Federal, especialmente aqueles débitos ali previdenciários que decorrem da contribuição previdenciária dos servidores, dos empregados da prefeitura. E muitas vezes o pessoal fica na dúvida, o prefeito assume a prefeitura, nem sabe que tem esse débito para pagar. Às vezes não necessariamente é culpa do atual prefeito, pode ser um débito que vem de outras gestões, de outros tempos. Nós temos débitos aí que a gente controla, que é desde a década de 90, alguns até antes. Então quando o prefeito assume, tem esse monte de débito para pagar. E às vezes isso complica o orçamento da prefeitura, né? Boa parte ali do FPM acaba indo direto para o pagamento das dívidas. E saiu uma legislação aí, por meio de uma PEC, que facilita essa renegociação de dívida, possibilitando reduzir o valor da dívida e possibilitando reduzir também o valor da parcela daquilo que já está parcelado. Então tem uma possibilidade do município pagar menos, economizar recursos, né, que podem ser revertidos a favor da população e da sociedade. Primeiro agradecer a essa parceria AMANS e Receita Federal, né, do Brasil. É muito importante a questão do parcelamento excepcional dos municípios, como disse o delegado Felipe. É uma oportunidade do município regularizar todos os seus débitos, né? Débitos, aqui a gente está falando de débitos vencidos até 31 de agosto de 2025, são débitos previdenciários, contribuições previdenciárias. Então é um momento oportuno para que o município reduza o valor de sua dívida e também já no mês seguinte à adesão a esse parcelamento, reduza os valores pagos à Receita Federal. Isso vai fazer com que tenha recursos para serem investidos justamente onde precisa, na população. Tá? Então isso é muito importante. A AMANS, cumprindo o seu papel através do Departamento de Convênios, tem feito esse trabalho de orientação junto aos gestores públicos e vem obtendo alguns importantes resultados. Eu queria saber, há município aqui na nossa região que descobriu durante o atendimento a possibilidade de negociação e que eles nem sabiam, que eles nem imaginavam. Então, são informações que vocês têm e importante sobre esses descontos, esses parcelamentos. Luiz, é importante a gente ressaltar isso e também destacar o papel da AMANS, que tem feito uma grande orientação para os municípios. O André acompanha também bastante, né? A gente sabe que o prefeito está ali muito atarefado. É muita coisa para tomar conta, secretarias, demandas da população. Então, acesso à informação é muito importante. Eu acredito que eles saibam que teve uma emenda constitucional que permitiu a renegociação. Mas os detalhes, né, é importante que o município estude, né, e encontre também parceiros, né, para orientar corretamente. Então a Receita Federal começou essa iniciativa de buscar diálogo com os municípios. Só que por causa do histórico, assim, muitas vezes ainda tem uma desconfiança do município com a Receita Federal. Então o papel importantíssimo da AMANS é de validar esse nosso relacionamento. A AMANS valida isso porque, primeiro, a AMANS tem um corpo técnico que acompanha o parcelamento, exato, que pode orientar o prefeito, qual que é o passo a passo, como é que ele vai pedir no sistema, como é que ele olha o débito dele lá no sistema e vai validar isso, né, essa nossa comunicação. Então, por meio de parceria com a AMANS, nós já fizemos palestras, nós já chamamos os gestores, já fomos até os municípios para poder tratar
desse parcelamento, fazendo uma união, né? Melhorando a nossa comunicação. E sim, em muitos lugares que a gente foi, em muitos municípios que a gente visitou, o prefeito não estava sabendo dessa possibilidade. Então nós tivemos aí situações que o valor da parcela caiu para 1/3 do que o município olha que importante. E isso representa um passo importante dentro do orçamento, fruto de uma boa parceria, de um bom diálogo, porque o nosso papel institucional, né, é primeiro esclarecer a legislação e induzir os contribuintes à formalidade. A gente quer que os parcelamentos estejam em dia da melhor forma, de uma forma que esteja dentro da lei, que esteja em situação regular, né, mas que permita ao município ter mais recursos para gerir bem ali as suas necessidades. Então esse trabalho da AMANS foi importante, e quero destacar também o papel técnico da Receita Federal, sim. Né, na equipe do órgão público, que hoje o nosso chefe estadual é o André Jordani, que tem com muito empenho se dedicado tempo para sanar essas dúvidas do município, iniciar diálogo e construir uma renegociação que seja justa, prevista em lei e que melhore a gestão municipal. Doutor André Jordani, em termos práticos, o que muda na situação fiscal do município com a atitude de buscar na Receita Federal esse parcelamento de dívidas, essa negociação? São duas situações que mudam de imediato. A partir do momento da adesão ao município, ao parcelamento excepcional dos municípios do ano de 2025, logo em seguida o município ele já tem uma redução, tá? Ele vai ter uma redução de multa em 40%, redução de multa e 80% dos juros. Importantíssimo. Isso é uma redução significativa. Para que se tenha ideia, em Minas Gerais, nós temos uma estimativa de uma redução de 1 bilhão, né, de reais em reduções com as adesões dos municípios. E também, além dessa redução logo de imediato dos valores pagos à Receita Federal, também tem a diminuição da dívida, né, do município. E a diminuição dessa dívida, ela ocasiona ao município a busca de recursos, inclusive a projetos, né, para execução de projetos dentro do próprio município. Uma vez que essa dívida diminui, ela tem uma margem maior para a busca de recursos junto aos bancos para que financiem projetos do município. Então, assim, são dois pontos importantíssimos que o município deve observar e, com certeza, ele terá esses benefícios. Para que se tenha ideia, hoje, nós temos aqui no norte de Minas, em torno de 81 municípios que possuem benefícios em fazer essa adesão. E hoje nós estamos com 37 adesões. Então, assim, temos um caminho grande ainda pela frente. O prazo não está tão longe, 31 de agosto está logo aí. E para cada mês que o município deixa de fazer essa adesão, ele deixa de usufruir dos benefícios concedidos pela adesão. Doutor Felipe, uma pergunta também é a questão das certidões, dos convênios. A partir do momento que o gestor procura a regularização, procura essa negociação, como fica certidões, também os documentos necessários para a liberação da receita? Essa é uma boa pergunta, né? Porque nós temos várias situações, vários municípios estão com situações diferentes. Alguns estão com débito já parcelado. Então esse município ele já tem a certidão negativa, a certidão no caso positiva com efeito negativo. Ele já tem a certidão, né? Então a vantagem de aderir ao parcelamento vai ser a redução do total da dívida e a redução do valor da parcela, e ele continuará com a certidão positiva com efeito negativo. Agora nós temos aquele caso, por exemplo, do município que está com auto de infração, está com débito exigível, e ele está sem a certidão. Então, sem a certidão, ele fica com várias restrições de receber recursos, né? De conseguir recursos junto a instituições privadas, outros órgãos públicos. A partir do momento da regularização, né, da adesão ao parcelamento, pagamento da primeira parcela e a apresentação dos documentos ali que são normais de exigir, isso vai ser lançado no sistema e ele vai estar com a situação fiscal dele regular. Isso é muito importante para o município ir buscar emendas e buscar recursos, financiamentos. Então significa sim um grande passo na regularização da situação fiscal do município. O senhor falou que os prefeitos vêm procurando a Receita para fazer essa negociação, já chegando no número de 37 municípios já resolvendo esse parcelamento.
Como tem sido essa receptividade dos prefeitos a essa situação de procurar a Receita e a Receita já prontamente atender? A receptividade, ela está, assim, eu posso dizer, excelente. Nós estamos realizando palestras, né, com apoio da AMANS em várias regiões aqui, né, micro-regiões do norte de Minas Gerais. A adesão tem sido excelente, os prefeitos têm demonstrado muito interesse. O que a gente pede é o seguinte, que realmente a partir desse interesse, dediquem um tempo especial, reúna com o departamento jurídico, reúna com o departamento contábil e decidam quanto antes a adesão a este parcelamento. Só lembrando que esse parcelamento foi um pleito dos municípios, tá? Junto à Confederação Nacional dos Municípios. É uma emenda constitucional, então assim, é um trâmite que todos nós sabemos, dificílimo, e aqui a gente só tem que parabenizar os municípios pela força que eles demonstraram ao conseguir esse parcelamento excepcional. E assim, a parte mais difícil fizeram. Realmente conseguir uma alteração na Constituição é dificílimo. Agora é a parte mais, vamos dizer, mais simples, não é? Onde só depende deles concluírem e efetivarem esse parcelamento. E assim, Luiz, pode falar, doutor. Eu gosto muito de colocar um caso prático para exemplificar isso que o André falou. Por gentileza. Assim, o André falou assim, é importantíssimo reunir e decidir o mais rápido possível, porque cada mês que ele não faz a opção, ele está deixando de economizar. Nós temos um município aqui da região nossa, que tem aproximadamente 30 mil habitantes, que pagava ali uma parcela mensal para a Receita de R$163 mil aproximadamente. Após a adesão, né, que aí vê essas reduções que o André falou, de 40% da multa, de 80% dos juros, a parcela dele foi para R$25 mil. Ele teve uma redução de R$138 mil por mês. Nossa, é muito. Então, se o município demora 4 meses para pedir esse parcelamento, ele deixa de economizar mais de R$500 mil. O município, isso pode ser muito importante. Então, por isso que é fundamental os gestores que ainda não verificaram a sua situação, verificar. É importante participar das palestras que a gente está organizando em parceria com a AMANS e contar com o apoio técnico dos parceiros. A AMANS é um deles, né? Então é fundamental, sim, os municípios estarem sempre estudando isso. Doutor Felipe, aproveitando esse gancho aí sobre o que o senhor falou, os municípios, geralmente, eles enxergam a Receita como um órgão fiscalizador. E a gente vem percebendo que, através da sua gestão, através da sua equipe, há uma aproximação. Vocês têm chamado, através, inclusive, de eventos aqui na AMANS, os municípios para explicar situações práticas que eles podem obter vantagens e aí o resultado disso é sobra de receita para que eles possam investir em outros setores. Exato, e a gente acredita muito, né, que a função da Receita não é só fiscalizar, é também garantir orientação, né? Eu costumo dizer que não é fácil ser prefeito, né? Assim, todo prefeito tem que ter um certo nível de coragem, porque é muita gente para cobrar, é muita gente para pressionar e às vezes falta apoio, às vezes falta orientação, são muitas demandas. Se o município não tiver essa orientação, né, realmente fica muito difícil a situação. Então eu costumo dizer que com a mesma força que a Receita cobra, essa mesma força deve ser aplicada na orientação. Né? Muitas vezes, muitos gestores não fazem alguns procedimentos errados porque querem, mas sim porque faltou orientação. Isso não pode acontecer na nossa região. Então, nós precisamos aproximar os gestores locais, né, dos prefeitos, das prefeituras e prestar toda a orientação. É isso que a gente está tentando fazer. É claro que temos dificuldades, e essas dificuldades são atenuadas com os nossos parceiros. Eu costumo dizer que a AMANS é um amplificador da nossa força de orientação. Gestor, prefeito, prefeita, essa fala do Dr. Felipe é importante. Procure a AMANS. A AMANS tem aqui o setor de convênios, através do nosso coordenador Zé Antônio. Ele está pronto, preparado com a sua equipe para atendê-lo e direcionar aí uma solução diante dessa proposta já disponível aí na Receita Federal. O prefeito perde
ao deixar de buscar orientação sobre o bem. Ele pode perder o quê? É importante que ele procure, que ele entenda a situação para que resolva essa questão e economize aí em parcelas. Olha, em primeiro lugar, ele perde recursos, ele perde valores. Tá? Então isso é importante, né? Que ele evite essa perda. Como o próprio Felipe disse, os benefícios são grandes logo de imediato, né? As reduções, como exemplificado, elas existem e elas são grandes, e é importante que faça o quanto antes. Então ele perde de início, ele já perde essa questão, né, de ter recursos a mais, né, no seu orçamento para poder realmente investir na população do seu município. Tá certo. Doutor Felipe, o PEN pode apresentar uma virada financeira na gestão pública, né? Para alguns municípios, como o senhor já citou aí um exemplo, esses municípios, ao procurar, ele pode ter uma receita a mais dentro do seu orçamento, e essa negociação pode chegar até quantas parcelas para que o prefeito possa negociar? Primeiro é importante a gente dizer o porquê que está tendo essa redução, né? Assim, quando a gente fala assim, a gente tem a possibilidade de reduzir 80% dos juros. E lembra, que juros? Isso por quê? Porque nos parcelamentos anteriores estava sendo aplicado a Selic, a taxa Selic. Ah, tá. E essa taxa Selic, em um determinado momento, claro que teve exceções há alguns anos, mas ela teve um patamar elevado. Isso fez com que alguns débitos ficassem altos por causa dos juros. Então, quando a gente aplica 80% de desconto sobre esses juros, a gente tem uma possibilidade de redução muito grande. E detalhe, a gente não vai aplicar agora mais a Selic. A gente vai aplicar, a depender da modalidade, 1, 2, 3 ou 4%. André, me corrija se eu estiver errado. Sim. E o IPCA, que no atual momento significa uma opção muito mais vantajosa para o município. Então, por isso que é tão importante e tão relevante financeiramente para o município. Isso justifica as grandes reduções que tivemos. Além disso, a redução tem o parcelamento em até 300 parcelas. 300 parcelas? Até 300 parcelas. Isso ameniza muito o montante da dívida, possibilitando a redução. Então, a gente, além de reduzir o valor do débito, por causa dos 40% da multa, 80% dos juros, a gente ainda dilui isso em 300 parcelas. Lembrando o seguinte, Luiz, que se essa divisão em 300 parcelas superar 1% da receita corrente líquida do município, ainda pode ficar limitado a esse 1%. E se tiver débito lá na Procuradoria e lá na Receita, pode ficar ainda 0,5% para cada. Olha, que então bom. Isso é uma situação que alivia os municípios. E a gente sabe que a vida das pessoas acontece nos municípios. Por isso que é importante os recursos estarem aqui no município. Por que a Receita Federal aqui do Norte de Minas está procurando os municípios? Porque a gente acredita no desenvolvimento regional. E a gente sabe que quanto mais recurso ficar na nossa região, maior a possibilidade de desenvolvimento da nossa região. Isso é bom para as pessoas. As pessoas que moram na cidade terão as vidas melhoradas. Eu acredito nisso. Com mais recursos para os nossos gestores, né? E desde que esses nossos gestores trabalhem bem. Então é por isso que a gente está fazendo essa iniciativa de conversa, de diálogo, porque nós acreditamos no Norte de Minas. Os senhores vêm apresentando palestras sobre o tema e sobre outros temas de interesse dos municípios quanto à Receita Federal. Inclusive aqui na Amans tivemos eventos com a participação do senhor, o doutor André, com a participação do doutor Felipe, falando aqui para os gestores, para os prefeitos. Vocês notaram na Receita Federal que a procura tem aumentado, os prefeitos estão tendo essa consciência, essa importância de ir até a Receita para buscar negociações? Esses eventos eles são importantíssimos. Por quê? Porque eles aproximam a Receita Federal por meio da Amans aos municípios, aos prefeitos. Então, os eventos realmente eles são muito importantes. E a gente tem recebido realmente o feedback, né, dos prefeitos e até mesmo no número de adesões. Hoje, a região, apesar que eu disse que
que nós temos 37 adesões no universo de 81 possibilidades, mas hoje a região norte de Minas é a segunda com maior adesões, né? A delegacia de Montes Claros é a segunda com maior adesão no estado de Minas Gerais. E a gente acredita isso ao quê? A essa parceria, tá? Entre Receita Federal, AMANS e juntamente aos municípios. Só adicionando a informação que o Felipe colocou anteriormente, além das 300 parcelas, que são 25 anos, ainda existe a possibilidade, se existir algum débito após esses 25 anos, de um novo parcelamento em 5 anos na mesma condição. Então aqui a gente está falando de um parcelamento que pode chegar, ele começa com 25 anos e pode chegar a 30 anos. E com essa divisão, né, em 300 parcelas, realmente o valor das parcelas elas diminui muito. E salientando também que, além disso, tem a possibilidade também de desistir do contencioso administrativo e do contencioso judicial. Tá? Também muitos municípios possuem discussões administrativas junto à Receita Federal e possuem discussões judiciais. E esse é o momento. Aquele município que analisar a situação e ver que existe a possibilidade de perder essa demanda, tanto na via administrativa quanto na via judicial, é o momento que ele tem para desistir dessas demandas e incluir todos esses débitos com a aplicação das reduções legais. Luiz, isso é tão importante que eu gosto muito de citar exemplos, né? E esse bate-papo fica bem próximo assim da gente. Teve prefeito que a gente conversou, que ele falou que ele vai resolver o presente, o passado e o futuro. O que é isso? O passado ele está resolvendo, que são aqueles débitos antigos do município que viraram uma bola de neve, e o prefeito, por meio do PEN, resolve agora. Está resolvendo o presente porque ele vai conseguir regularizar a situação fiscal do município e ficar com a certidão. E vai resolver o futuro porque, Luiz, tem muitos processos que os municípios enfrentam e às vezes os prefeitos nem sabem, que eu costumo chamar de bomba relógio. Né? É um auto de infração ali que o município levou, é um processo ali que o município está enfrentando e que ele recorreu, ou na via judicial ou na via administrativa, entrou com recurso. É um direito que o município tem, né? E esse recurso suspende a exigibilidade do crédito tributário. O valor que ele tem que pagar fica suspenso enquanto analisa o recurso. Só que essa análise, ou judicial ou dentro da Receita, pode demorar alguns anos. Só que tem situações que são claríssimas, que o risco do município perder é muito grande. Então é por isso que eu digo que é uma bomba relógio. É aquele que está no tic-tac, que logo vai explodir. Tem município aqui, Luiz, que a gente tem essa bomba relógio de um valor de R$2 milhões. Então, se esse débito de R$2 milhões explode no colo do prefeito, né, ele tem que pagar. Ele vai ter que pagar e às vezes não tem um parcelamento especial como essa oportunidade. Então ele vai ter que só dessa bomba relógio uma parcela altíssima para assumir. Se ele verificar que ele vai perder esse processo, né, e já quiser desistir dos recursos e incluir nesse parcelamento especial, ele vai conseguir a redução de 80% dos juros, vai conseguir a redução de 40% da multa e ainda vai ser possibilitado a divisão em até 300 parcelas. Então por isso que o prefeito disse, eu estou regularizando o passado, o presente e o futuro, porque era uma bomba que iria estourar e ele está regularizando, deixando a situação. E é interessante que esse município específico, mesmo desistindo dos recursos e assumindo débitos que não eram, a parcela ficou muito mais barata do que ele estava pagando atualmente, que já tinha um parcelamento. Então é importante os prefeitos estudarem, conversarem, procurarem o auxílio, conversa aqui na AMANS, conversa com o seu departamento jurídico, porque tem boas decisões a serem tomadas. Muito bem, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. As considerações finais para o delegado da Receita Federal, o Dr. Felipe Florencio, e também as considerações finais para o Dr. André Giordani, chefe da equipe de órgãos do Poder Público de Minas Gerais. Novamente, enfatizar a parceria, muito importante. A Receita Federal nos últimos anos realmente deixou de ser visto como unicamente um órgão arrecadador. A parte de arrecadação, todos já conhecem o trabalho da Receita Federal, mas o que a gente quer apresentar realmente para os municípios é a parte da Receita Federal que destina mercadorias, que atua juntamente dos municípios, com a criação inclusive de PABs, que são pontos de atendimento virtuais,
e hoje nós estamos fazendo de tudo para levar informação ao município, para que ele tome a decisão certa. Então é importante que ele não protele essa decisão. Como foi dito, a cada mês que ele deixa de efetuar esse parcelamento, é um mês que ele deixou de ter recursos maiores em seu município, deixou de ter tranquilidade para atuar realmente em outras áreas. Como o Felipe disse, aquela tranquilidade que você tem de resolver o passado, o presente e o futuro vai fazer com que a administração do município realmente possa atuar naquilo que é necessário, que é mais necessário, que é realmente atuação junto à população. Muito obrigado, doutor Sérgio. Doutor Felipe? De minha parte, Luiz, eu quero agradecer a pessoa do André, né, por ter esse trabalho brilhante, né, que a equipe dele está fazendo. Sem pessoas, né, como ele, a Receita não teria essa força de poder oferecer esse atendimento. Também queria agradecer a AMANS. Não é a primeira vez que a nossa parceria está dando certo, né? Eu acho que desde a primeira vez que a gente assumiu a delegacia aqui, né, lá em 2017, a gente veio com algumas propostas para a AMANS. O PAV era uma situação dessa. O PAV, isso porque o Norte de Minas encontrava uma dificuldade de procurar atendimento às pessoas físicas, né? Uma pessoa lá numa cidade lá do Norte de Minas tinha dificuldade de regularizar o CPF dele, porque tinha que viajar para Montes Claros. E por meio de parcerias a gente conseguiu fazer acordos de cooperação técnica com municípios, e a AMANS intermediou isso muito bem. Hoje nós temos mais de 60 PAVs no Norte de Minas, facilitando o acesso das pessoas ao atendimento da Receita. Tivemos várias outras parcerias aí da AMANS que estão dando resultado positivo para o Norte de Minas, então fica aqui o agradecimento da AMANS como instrumento que amplifica as ações de conformidade e orientação da Receita. Então isso é muito importante e queria deixar claro assim para os municípios e para a AMANS: contem sempre com a Receita, nós estaremos de porta aberta para fazer aquilo que a legislação permite, para fazer aquilo que melhora o ambiente econômico, que melhora o ambiente social, que melhora o desenvolvimento de pessoas e econômico da nossa região. Muito bem, você viu mais um podcast da AMANS, sempre trazendo temas importantes e relevantes para a gestão pública municipal. E como o Dr. Felipe falou, a AMANS também sempre envolvida com desenvolvimento regional, que é o nosso foco aqui na região norte de Minas. Até o próximo podcast AMANS. Muito obrigado pela audiência e por acompanhar mais este importante podcast. Dinâmico, atual, municipalista, feito para você. Com você, o podcast AMANS.